www.radiovox.org. Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Aqui quem fala é Edson Camargo. Estamos aqui, eu, Alex Pereira, Christian de Rosa, acompanhados do professor Olavo de Carvalho, que vai comentar com a gente aqui, sobre esse achado, esse documento da KGB, que o Mauro Abranches está divulgando. E vamos conversar com o professor, vamos colocar aí, expor os devidos cuidados em relação aos nomes que estão ali, os devidos cuidados em relação ao estudo desses documentos. A gente vai tratar tudo isso agora com o professor Olavo de Carvalho. Tudo bem, professor? Tudo bem, vocês aí? Beleza. Por aqui tudo bem. Na correria, mas tudo em paz. Minha participação vai ser curta, porque eu ainda estou gripado, estou de cama, levantei só para vir aqui. Né? Mas esse assunto não pode esperar, realmente. Sem dúvida. Então, o que aconteceu ali foi o seguinte: praticamente toda a bibliografia brasileira sobre o golpe de 64 afirma que não havia perigo comunista nenhum, que o perigo era irrisório e que tudo foi apenas uma manobra da direita fascista para tomar o poder, derrubando um presidente legalmente eleito, e que todo o anticomunismo era pura paranoia, tudo loucura. Eu digo, muito bem, pode ser, é uma hipótese, só que só podemos saber disso se averiguarmos a intromissão das duas potências, Estados Unidos e União Soviética, na política brasileira de então. Porque não há uma visão científica das coisas, se não há uma confrontação de hipóteses. Você empilhar um monte de fatos em favor de uma tese não quer dizer nada se você não procurar os fatos que a desmentem. A ciência é isso, ela já está lá no livro do Karl Popper, né? A tese científica tem que poder ser falsificável. Não é isso? Então, se não existe a confrontação de hipóteses, não tem ciência nenhuma. Então, a bibliografia brasileira sobre o golpe de 64 tem sido, vamos dizer, uma repetição da própria propaganda soviética. Quer dizer, o pessoal continua obedecendo às instruções da KGB. E nesse tempo todo, desde 1994, eu me lembro que eu pedia e implorava a líderes empresariais, militares, políticos, intelectuais, que mandassem alguém para a União Soviética para investigar os arquivos de Moscou. E então nós sabemos qual era, de fato, a amplitude da penetração soviética no Brasil. Depois, mais tarde, quando eu tomei conhecimento do livro do Ladislav Bittman, o Ladislav Bittman era o chefe da KGB no Brasil, na época do golpe, e eu publiquei, então, pela primeira vez, eu tenho aqui a lista dos artigos que eu escrevi a respeito. O primeiro foi em 17 de fevereiro de 2001, quer dizer, são 14 anos atrás, gente. Resumindo ali brevemente o livro do Bittman, que contava algumas operações da KGB no Brasil na época, entre as quais a famosa Operação Thomas Mann, também chamada Operação Toro, que consistia em falsificar documentos e espalhar para a mídia para dar a impressão de que o golpe militar tinha sido preparado pelo governo americano, já tinha sido tramado, preparado e subsidiado pelo governo americano. Então, veja que coisa, o Bittman diz, na época nós não conhecíamos presta atenção, nenhum agente da CIA lotado no Brasil, mas descobrimos um funcionário do FBI. Então falsificamos uma carta do Departamento de Estado para este agente do FBI, cumprimentando-o pelo sucesso da operação, isso é, do golpe, né? E espalharam isso para a mídia inteira e todo mundo acreditou. E daí o mito de que o golpe começou em Washington se oficializou e continua sendo propagado até hoje em milhares de livros, em tudo quanto é curso universitário e curso secundário no Brasil. Quer dizer, é mitologia oficial estabelecida. A própria Comissão da Verdade é baseada nisso aí. Tá certo? E eu sempre dizia o seguinte, gente, tem que verificar os documentos da KGB. Se nós não sabemos a amplitude da penetração da KGB no Brasil na época, nós não podemos responder duas perguntas. Primeiro, havia realmente um risco comunista na época? Né? E segundo, o golpe teve suas razões de ser ou não? Não se trata, evidentemente, de tomar partido de um regime extinto, um regime que na época eu combati pessoalmente, com risco de vida até, né? Mas simplesmente de
dar um rumo decente à historiografia brasileira. Muito bem. Então, eu pedia que as pessoas, até na época, o falecido Nelson Leman da Silva, ele conhecia um historiador russo que morava em Moscou, estava em Moscou, e que tinha morado no Brasil e falava português perfeitamente. E eu propus, falei, vamos juntar aí $500 por mês. Na época eu não tinha nem $20. Se eu tivesse, eu teria financiado eu mesmo. Vamos mandar $500 por mês para esse cidadão, que se chamava Alexandre, não sei das quantas, e ele nos tirará cópias dos documentos, e nós saberemos o que realmente se passou no Brasil na época, né? Ninguém quis, ninguém se interessou, alguns riram da minha cara, etc, etc. Bom, muito bem. Escrevi uma dezena de artigos, mais de uma dezena de artigos, falando do livro do Bittman, e dizendo, vocês têm que entrevistar esses caras, já que vocês não querem averiguar o documento, pelo menos entrevista o sujeito que já publicou um livro em 1985. E eu já cheguei atrasado no campo, quer dizer, o meu primeiro artigo foi em 2001, né? Deixa eu ver aqui, 12 de maio de 2001, o artigo chama-se Mentiras que Rendem. Depois voltei de novo ao assunto, no artigo Credibilidade Zero, de 2012, Passado e Presente, de 2004, um artigo chamado Nem um Pouquinho, de 2013, Porões Lacrados, de 2004, A História Invertida, de 2013, O Mito da Imprensa Nanica, agora em 2011, e assim, insisti. Todo mundo fez ouvidos de mercador, ninguém queria saber, nem mesmo o pessoal da direita, né, que se diz da direita, sei lá. Bom, muito bem. Parece que a desinformação, que eu acho que é o tema-chave para a gente compreender as coisas aqui, professor, ele tem um poder de modelar a percepção das pessoas, não só a apreensão de uma nova versão da história, mas parece que ela desnorteia totalmente o senso da realidade em relação a alguns assuntos, né? Sim, nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa é propaganda, outra coisa é desinformação. Propaganda Exatamente. é quando o partido ou o movimento interessado fala bem de si mesmo e mal do adversário. Desinformação é quando você consegue fazer um canal do adversário falar contra ele mesmo. Então teria que ser, vamos dizer, publicações conservadoras, deputados conservadores, e esses foram usados abundantemente. Sim, então, eles conseguiram bloquear as investigações durante meio século. Isso aí vem nem no tempo dos militares, eles queriam saber disso aí, você está entendendo? Mas a informação que os militares tinham sobre a KGB no Brasil era irrisória, não sabiam quase nada. Tinha uma vaga ideia, tá entendendo? Mas é claro que depois da abertura dos arquivos, quando cai a União Soviética, e os regimes do leste europeu começam a se liberalizar, eles imediatamente fundam institutos para pesquisar o seu passado e abrir esses arquivos. Isso aconteceu na Romênia, na Polônia, na Tchecoslováquia. Tá certo? Então a documentação ficou abundante de repente. Nos Estados Unidos e na Europa, isso mudou completamente a visão que se tinha da história soviética. Os livros publicados na última década, que usam esse material, essa documentação, são milhares e milhares. E hoje já se sabe coisas extraordinárias. Quer dizer, a visão popular da União Soviética já está superada há muito tempo. Mas no Brasil, só que no Brasil, já dizia o Raimundo Abelio, no Brasil o movimento das ideias não obedece o tempo histórico, obedece o tempo geológico. Quer dizer que para o sujeito perceber, né? Você dá a premissa maior, a premissa menor. Para o nego tirar a conclusão, precisa esperar mudar a camada geológica. Né? Professor, o senhor escreveu um artigo em 2001, O que é desinformação? O ABC da desinformação em janeiro de 2013, a desinformação da desinformação em 12 de julho de 2011. E mais alguns usando esse termo. Quer dizer, ninguém pode... E o senhor deixando claro ali, né? Até num deles aqui, no que é desinformação, né? Invenção pessoal de Lenin, a desinformação, desinformática, consiste em estender sistematicamente o uso da técnica militar de informação falseada para o campo mais geral da estratégia política, cultural e educacional. Ou seja, em fazer do engodo, que era a base da arte guerreira apenas, o fundamento de toda a ação governamental e, portanto, um instrumento de engenharia social e política. Isso transformava a convivência humana inteira numa guerra integral e permanente. Parece que a gente não aprendeu essa lição ainda aqui. Até agora não aprenderam. Mas bom, continuando. Sim. Ninguém pode alegar ignorância. Eu avisei 1000 vezes, escrevi cartas, escrevi mensagens para diretores de jornal,
Tá certo? Eles todos estão sabendo tudo isso e colaboram, então, para a manutenção dessa tremenda mentira que é a história oficial de 64. Agora, este abnegado, que é o Mauro Abranches, ele, por conta própria, ele vive na Polônia, mas ele fala bem polonês, fala tcheco, aí tem contato com o pessoal da Tchecoslováquia. Ele descobriu lá, nesse Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários, que é da Tchecoslováquia, documentos fundamentais sobre a atuação da KGB e do Serviço Secreto Tcheco, a STP, no Brasil. O que esses documentos, o Mauro fez o seguinte, ele simplesmente pegou os documentos, colocou no ar e os traduziu. Não fez mais nada, não fez nenhum comentário, não fez nenhuma interpretação, nem coisa nenhuma. Então, isso é realmente o começo da pesquisa historiográfica. A primeira coisa, você tem que ter o material na mão, os documentos. O que ele descobriu lá é o seguinte, embora muitos documentos apareçam na lista do próprio governo tcheco como tendo sido destruídos, sobrou alguma coisa. E esta coisinha que sobrou já é uma imensidão. E o que aparece nesses arquivos é o seguinte, primeiro, desde 1960, pelo menos, a penetração da KGB e da STP no Brasil era um negócio avassalador. Avassalador. Eles estavam nos partidos políticos, nas empresas estatais, nas Forças Armadas, na mídia, na educação, em tudo quanto é lugar. E tem os nomes dos caras lá. Nós não vamos citar os nomes, por quê? O professor Abranches, ele adverte com muita razão que muitas das pessoas, ou pelo menos algumas delas que estão, né, nessas listas, não foram propriamente agentes nem colaboradores voluntários, foram pessoas que foram forçadas a colaborar mediante chantagem ou mediante ameaça. Então, de fato, são vítimas do regime. Né? Então, nós não queremos queimar a reputação dessas pessoas que já sofreram com isso. Agora, tem outros que são profissionais pagos, e com o tempo nós vamos descobrir. Eu sei de alguns, tá? E até já vi o nome deles na lista, mas não vou dizer ainda. Vamos esperar, tá certo? Vamos esperar e como recomendo o professor Abranches, investigar caso por caso, para não cometer nenhuma injustiça. Então, esse pessoal estava em todas as áreas de atuação no Brasil, ao passo que, note bem, o próprio Ladislau Bitzmann, o próprio chefe da KGB no Brasil, disse, na época, 1964, não conhecíamos nem um único agente da CIA lotado no Brasil. Então, é 0 contra milhares. Então, dizer que não havia risco comunista nenhum ali, é uma coisa risível. É risível. E os que insistem nisso são muitas pessoas que estão na lista. Ou seja, tem motivo para esconder o seu passado. Tá certo? Porque aí não é a questão de dizer... Veja, existe uma diferença enorme entre o negro ser um militante comunista e ser um agente da KGB, pô. É completamente diferente. No primeiro caso, você pode ter até com o cara só uma divergência de Europa, mas no segundo, não. É uma intervenção estrangeira, tá certo? É uma ação bélica, é o que eles chamam de medidas ativas. Então, são agentes de influência, são desinformantes, é gente que está manipulando a política brasileira na época. E todos muito próximos à presidência da República. Então, é uma questão de você assistir o vídeo e você ver a imensidão da coisa. Então, isso quer dizer que 50 anos de historiografia auto-vitimizante, né, historiografia dos coitadinhos, nós não tinha comunismo nenhum, nós éramos inofensivos, era apenas um governo progressista, democraticamente eleito, e vieram os malvados militares e nos tiraram de lá. Eles vêm com essa conversa até hoje, e isso é oficial, isso é ensinado nas universidades. A bibliografia é imensa, tá certo? E ela ocupa toda uma faixa enorme do mercado. Então, isto é uma indústria da mentira, isto é uma empulhação, e isto é um crime. E está na hora de acabar com essa brincadeira, tá certo? Note bem, isto não implica dizer uma palavra em favor do regime militar, e nem mesmo do golpe. Tudo bem que eu hoje entendo que o golpe foi justificado, o regime que se seguiu, não. Mas derrubar o João Goulart, no meu entender, era obrigatório. Por quê? Porque o João Goulart recebeu nas mãos a prova de que havia uma guerrilha no Brasil desde 1961, organizada e financiada pelo governo cubano. Ele o que fez? Mandou investigar? Não. Sumiu com os documentos e entregou para o próprio Fidel Castro. Isso é crime de alta traição. O presidente que faz isso tem que ser retirado na mesma hora. Então, retirar o Goulart foi muito justo, tá certo? Independentemente de outros crimes que se diz que ele cometeu, não sei. Mas só esse aí já é mais do que suficiente.
Né? O governante corrupto a gente pode suportar, mas o governo traidor que entrega o país para um governo estrangeiro, esse não pode suportar. Então, tirar o Goulart foi certo. Os caras tiraram e prometeram eleições em 6 meses. Não cumpriram a promessa e ficaram lá 20 anos. Na área econômica fizeram algumas coisas boas, mas na área política e cultural praticamente destruíram tudo. Então ninguém está aqui para defender o regime. Nós estamos aqui para defender, vamos dizer, a lisura e a idoneidade no exercício da ciência histórica. Professor, toda a bibliografia nacional, ela vale como documento que expressa o interesse e os valores de uma das facções em luta. Vale como documento bruto. Como o trabalho científico não vale nada. Afirmo isso a todos. Está aqui, ó. Esse livro do Hélio Gaspar, tão celebrado, só conta um lado da história. Você vê, o Hélio Gaspar era um sujeito militante comunista que estava ali no círculo íntimo do Golbery. Então, o que ele estava fazendo lá? Qual era a função dele ali? Era só observar como jornalista? Não é possível, alguma influência ele exercia. Certo? Então, você ver aqui, já no tempo do Geisel, o Glauber Rocha escreveu vários artigos dizendo que o pessoal da esquerda tinha que aproveitar a brecha que o Geisel estava abrindo para eles. Porque eles adotaram a tal da política da panela de pressão e diziam o seguinte: nós não podemos fechar todas as portas, nós temos que deixar a portinha aberta para poder sair o gás. E a portinha aberta que eles escolheram foi as universidades. Veja que coisa. Desde 65, o pessoal da esquerda estava estudando Antônio Gramsci e aprendendo os princípios e regras da Revolução Cultural, que é ocupar o espaço cultural inteiro. Daí veio o governo e abre esse espaço para eles. Quer dizer, isso foi burrice ou foi uma cumplicidade, pelo menos inconsciente? Então, nada disso foi averiguado ainda. Mas esses documentos que o Mauro Abrantes descobriu, eles não deixam margem à dúvida da imensidão da penetração soviética no governo brasileiro da época, nas empresas estatais, nas forças armadas, no sistema educacional e na mídia. Só de jornalistas você tem várias dezenas lá na lista. Então tem que averiguar quais desses eram agentes pagos, quais desses foram utilizados de alguma maneira. Tem até o embaixador na lista. Então, agora acabou a brincadeira. Então tem que esfregar isso na cara desses filhos da puta dessa Comissão da Verdade, que estão lá só para mentir e esconder tudo isso aí, e parar com essa história de que não tinha comunismo nenhum e de que não havia nenhum motivo para reagir e de que os comunistas foram vítimas. Na verdade, eles não dizem nem comunistas, dizem o governo perseguia a oposição. Perseguia a oposição coisa nenhuma. A oposição tinha jornais que circulavam livremente durante todo o regime militar. O que eles perseguiam foi só a esquerda armada, e ao mesmo tempo que alisavam a cabeça da esquerda desarmada, que era a esquerda gramsciana, que acabou saindo vitoriosa na história. Então foi isso que aconteceu. E é preciso fazer, parece uma comissão da verdade paralela aí, né? Não, essa comissão da verdade tem que ser extinta. Ela é um crime em si. Ela é uma manobra de falsificação completa. Porque é claro que você quer saber a verdade, eles dizem, vamos abrir os porões. Eu falei assim, mas escuta, mas os porões da União Soviética já foram abertos. É só ir lá e pegar o material. Vocês não querem? Por quê? Por que querem esconder essa parte? Porque essa parte é muito pior do que tudo que a ditadura fez. Pô. Você não pode esquecer que só no período da ditadura, né, os regimes soviéticos que estavam orientando e subsidiando a esquerda nacional praticamente inteira, inclusive grupos ditos nacionalistas, você vai ver na lista, né? Essa matou mais de 20 milhões de pessoas só nesse período, de 64 até 84. Ou seja, e era com isso que essa gente estava colaborando, porra. Não só por adesão ideológica, mas porque eram profissionais pagos. Então a imensidão dos crimes comunistas no mundo teve muitos cúmplices no Brasil. E está na hora de eles não querem abrir os porões, vão abrir os porões, sim. Está na hora de criar uma comissão da verdade verdadeira, né? Porque essa que está aí é uma empulhação, é uma farsa, é uma mentira, né? Que a única ausente na história é a verdade, né?
isso aí é a comissão da verdade, não é comissão. Só uma letra está errada. Comissão da verdade, né? É comissão com E e C cedilha. Tá Pois certo? a verdade brilha pela sua ausência, né, Olavo? Claro, a verdade, sua ausência preencheu uma lacuna.